céu. Nossa, falou morar no céu, só não ouviu um glória a Deus. Glória. Trago a paz do meu pastor, ali da Madureira, Vila Brasileira, o pastor Marcos. Ele falou, pode ir lá que você está debaixo da bênção. É um prazer conhecer a pastora Alessandra, o pastor Everton. É uma alegria imensa aqui. E também poder, essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Porque toda honra e toda glória é do Senhor. Antes de eu estar ministrando, eu vou fazer uma oração. E eu peço que você se atente muito, porque esse tema é muito forte. Curadas para curar. Meu Deus! E é só o início dessa campanha. Então, nessa noite, creia. Se tem uma área da sua vida que precisa ser curada, o dono do milagre está neste lugar. Amém? Soberano Deus, Pai amado de minha alma, eu me coloco diante da tua presença nessa noite, Pai. Que não sejam os meus lábios, mas que seja a tua voz neste lugar. Espírito Santo de Deus, como o Senhor curou a minha vida, o Senhor venha curar os teus servos nessa noite. Esse tema não foi escolhido em vão, Pai. O Senhor tem um propósito, Espírito Santo, a cada vida que aqui se encontra, Pai. Eu já pude sentir a tua presença, Pai. Abra as comportas dos céus e renova as nossas forças mais e mais nessa noite, Pai. Que a tua palavra penetre dentro do coração, da divisa da alma e do Espírito. E que nós possamos sair saciados da tua palavra em teu nome. Amém? Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Esther. O livro de Esther, que se encontra no capítulo 2, versículo 7. Esse livro ele é um livro histórico e um livro edificante para as nossas vidas como mulheres. A igreja achou? Dá uma glória a Deus. E diz assim: este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. E essa moça de bela aparência era formosa à vista. E morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Os irmãos podem tomar o seu assento. Eu estou maravilhada com o Senhor, porque eu pude sentir a presença do Senhor desde que eu coloquei as plantas dos meus pés neste lugar. E eu achei muito interessante a pastora falando assim, que ela parece uma extraterrestre. Pastora, porque nós não somos daqui. Então nós não somos daqui, então nós somos diferentes. Porque nós estamos aqui somente de passagem. Irmãos, eu vou falar sobre Esther. Hoje nós ouvimos falar sobre Ruth, falar sobre várias mulheres. E o início dessa campanha, qual o Senhor colocou no coração das servas dela, eu fico muito grata pelo convite da nossa diaconisa Daiane, juntamente com seu esposo. É gratificante ter eles firmes e sendo usados na presença do Senhor. E muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida por ter sido um canal de bênção para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Irmãos, falando sobre Esther, ela era uma mulher judia, numa terra a qual não era dela, e ela estava naquele lugar ali e ela perdeu os seus pais. Ela era órfã, ela tinha todos os motivos para desistir. Talvez nessa noite você entrou aqui com todos os motivos para desistir, mas o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Você não vai sair do mesmo jeito que entrou, porque aonde a presença do Senhor está, alguma coisa acontece. E a Esther era uma jovem muito bonita, mas não era só a aparência física, ela tinha Deus. No livro de Esther nós não vamos ver falando a palavra Deus, mas nós vamos ver a mão de Deus operando. E o Senhor, Ele está nessa noite falando que Ele vai operar na tua história também. A Esther significava estrela, mas antes de ela ser Esther, ela era Radassa. Radassa era uma planta, significava uma planta chamada murta. E essa planta é tão interessante, meu irmão,
que essa planta ela pode ser criada até no deserto. O crente ele cresce e floresce até no deserto. O Senhor está dizendo que no deserto da tua vida você vai florescer e vai dar frutos grandiosamente. E ali essa história inicia com o rei ali, Assuero, e a rainha Vasti. E eles estavam fazendo um banquete de aproximadamente ali 187 dias ou 180 dias, alguns estudos falam. E ele convidou Vasti para ser apresentada, mas ela não quis ir. Mas o Senhor já tinha um plano para a vida de Esther. O Senhor tem uma história para a tua vida. Não é o fim da sua história. Esther não ia ficar órfã por muito tempo, não ficaria ali desprezada, mas ela tinha que ser curada. E nessa noite você vai ser curada. Não sei como você entrou, se é um trauma de infância, um trauma que às vezes você precisa ser curada, mas o Senhor está dizendo: eu tenho cura para a tua alma, eu tenho renovo para a tua vida. E ali o rei Assuero ali desprezou Vasti, e ele precisava de uma nova rainha. E começou um processo de beleza ali, para que elas pudessem um concurso, para que encontrasse uma mulher que agradasse os olhos do rei. Será que nessa noite nós temos agradado os olhos do Senhor como rei nas nossas vidas? Será que como está a nossa vida? Como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa vida constante? Se está em leitura, se está em meditação, se está em jejum? Como está a sua vida nesta noite? Se a sua vida precisa hoje ser renovada, voltar a meditar na palavra, voltar a orar, voltar a buscar, essa é a noite para que você possa voltar às primeiras obras, ao primeiro amor. E ali começou o concurso. Mardoqueu falou para Esther: vai e se apresenta. Ela foi obediente. Sabe qual é o segredo para as nossas vidas? É ser obediente. Ela nunca podia falar para Mardoqueu assim: eu sou uma mulher frustrada, eu sou uma mulher órfã, eu não vou conseguir, eu não quero. Muitas das vezes na nossa vida nós só reclamamos e dizemos: eu não posso, eu não consigo. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: você pode, você consegue, você é vencedora. E ela aceitou ali o convite e ela foi se preparar. Durante 12 meses ela foi preparar. Ela precisava ser curada. Ela precisava ser cicatrizada daquelas feridas. Muitas pessoas, eu não sei se hoje você aqui é órfão, ou se você já perdeu alguém querido. Eu falo para você por experiência própria. Eu sou uma viúva, e quando nós perdemos alguém que nós amamos, é muito difícil. Há 3 anos na pandemia, o Senhor levou um homem, a qual era o segundo coração dele. Eu não sei se vocês conheciam, mas eu falo para você assim, que era um homem de Deus, um homem temente a Deus. Mas há coisas na nossa vida que nós precisamos passar. Como assim? A pandemia levou ele, porque há um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. E o tempo do Senhor chegou na vida dele. Quando nós vemos falar de Jó, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Muitas das vezes nós não queremos perder nada. Muitas das vezes nós não queremos perder ninguém. E quando nós perdemos, nós ficamos: meu Deus, o que eu vou fazer? Talvez Esther ali sabia a tradição, ela sabia a palavra, mas ela não sabia que o Senhor iria curar a vida dela de uma forma que ela sairia dali uma simples judeia para ser uma rainha. Talvez você não saiba o tamanho da promessa que o Senhor tem na sua vida, mas tenha certeza que Ele não é homem para que viva, Ele não é filho homem para que se arrependa, e Ele vai tirar você e vai honrar a tua história. E ali foi um tratamento que o Senhor teve com ela de óleo de mirra. Ela foi ali tratada por 12 meses. E nessa noite o Senhor quer tratar o teu coração, Ele quer tratar a tua alma. Eu falo por experiência própria. Quando eu vi o meu esposo, pastora, ali falecendo, o Senhor falou comigo assim: eu levei ele para mim. E eu falei: Senhor, o que será de mim com uma criança de 4 anos? E eu falo para vocês assim, que o Senhor, Ele prometeu que cuidaria da minha vida e dessa criança. E eu falo para vocês assim, foi tão forte a minha vida hoje
hoje aqui, que nós estávamos em casa, e enquanto eu me preparava, falando com o Senhor, orando, o meu filho, ele tem uma promessa desde o ventre, e ele falou assim: Deus, se o Senhor vai realizar os meus sonhos, que o Senhor me dê um sinal. E quando eu estava ali no banheiro, ele estava orando ali, e Deus mandou um trovão, e ele ali começou a chorar. E eu acredito assim que o culto ele já começou lá em casa, porque o Senhor se manifestou naquele lugar e foi tão glorioso, porque eu falei: meu Deus, a criança é tão sensível à voz de Deus, e nós somos tão, nós colocamos tantos problemas na nossa vida, que nós esquecemos de ser sensível à voz do Senhor. E nessa noite o Senhor quer que você seja obediente, como Esther, que foi o primeiro passo, para que você seja sensível à voz do Senhor. O Senhor tem falado com você e você tem fechado os seus ouvidos, mas aqui nós vimos que o melhor lugar para abrir os nossos ouvidos e abrir os nossos olhos espirituais é dentro de um quarto. E no processo do luto, eu fechei a porta do meu quarto e falei: Deus, é eu e o Senhor. Eu tenho certeza que Esther falou: Senhor, agora eu preciso ser curada, porque o Senhor me deu, o Senhor tomou, então eu preciso ser curada. E daquela mesma forma, 3 anos atrás, eu fechei o meu quarto e falei: Senhor, eu não vou desistir, porque o Senhor tem uma promessa na minha vida e do meu filho. A do teu servo já se encerrou, mas a tua promessa permanece na minha vida, e a promessa permanece na tua vida também. E ali o Senhor falou comigo: eu vou te curar. Mas é difícil não ser curado pelo Senhor. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, é difícil ser curada, porque nós pensamos: acabou tudo, é o fim, como vai ser a minha história? Mas eu falo para vocês, igreja, o Senhor falou que ia cuidar de mim financeiramente e espiritual, e o Senhor falou que ia cuidar como pai, e o Senhor tem honrado as nossas vidas. Ele falou que cuidaria do nosso guarda-roupa, trocaria nosso guarda-roupa, nossa casa, mudaria tudo, e o Senhor tem feito isso, e Ele vai fazer a tua história também. Eu não sei se é uma porta de emprego que você precisa, mas o Senhor é o dono das prata, do ouro, e Ele tem o poder de mudar a tua história. Esther sendo tratada, ela foi ser apresentada ao rei. E é tão interessante que o rei, na mesma hora, se encantou por ela e trouxe ela para a rainha. E o Senhor, nessa noite, Ele quer te curar de uma forma que você sinta tanta alegria, que a tua vida seja impactada, que você seja cheia do Espírito Santo, para que você, nos dias ruins, de vez de você murmurar, você agradeça. Agradecer nos dias bons é bom demais, igreja. Agradecer quando tudo vai bem, quando o nosso celeiro está cheio. Agradecer quando tudo está dando certo é bom demais. Mas agradeça no momento da perda. Agradeça no momento da dificuldade. Acorde todos os dias dizendo: bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. E ali ela foi obediente e foi até o palácio. Mas nessa história nós vamos ver tão interessante que havia um homem chamado Amã. Ele ali estava tramando contra os judeus, porque ele estava num cargo ali que ele queria que todo mundo se prostrasse aos pés dele. Mas existia um homem que não se prostrou, Mardoqueu. E nessa noite o Senhor não quer que você se prostre em meio às dificuldades, em meio às lutas desse mundo, mas Ele quer que você adore somente ao Senhor, que é merecedor de toda honra, de toda glória. A mãe estava à porta do palácio, enquanto Esther estava ali como rainha. E é tão interessante que Mardoqueu viu ali os discípulos ali querendo tramar contra o rei. E ele avisa Esther que aquela trama estava sendo feita para que ela pudesse evitar que a sua filha fosse morto. E aí aconteceu que conseguiram enforcar aqueles homens, mas Amã tinha tanta inveja de Mardoqueu, tinha tanta inveja do povo judeu. Às vezes você não entende que as pessoas têm inveja da tua vida e você fala assim: eu não tenho nada, você tem tudo. Porque o que nós temos é maior do que está lá no mundo. Nós temos Deus. Você tem tudo. Ah, mas ele deu
aquilo que é impossível aos seus olhos. O Senhor está dizendo que Ele vai tornar possível, mas nós precisamos ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E o Senhor está dizendo: espera. Esperar é difícil, irmãos. Quando nós temos, às vezes, a esposa, o marido não está aqui. Esperar é doloroso, mas tenha fé. Tenha fé. Sonhar é tão bom, irmãos. Sonhar é tão bom, mas ele ainda não aconteceu. Ouse sonhar. Os irmãos de José diziam: lá vem o sonhador. Muitas das vezes lá no seu bairro, na sua casa, na sua família, estão dizendo: lá vem aquele grande sonhador. Seja sonhador mesmo, porque o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Eu não estou dizendo de um Deus com um Deus pequeno, eu estou falando de um Deus grande, que tem o poder, que tem o controle nas tuas mãos. E é tão interessante que ali Amon contra o povo de Deus. E ali ele fez com que o rei assinasse um decreto para que no dia 13 todos os judeus foram mortos. Talvez o inimigo tenha decretado na tua história que é o fim. Talvez o inimigo nessa noite tenha falado através de alguém falando assim: você já perdeu, acabou a tua história. Mas o Senhor está nessa noite dizendo: eis que Ele não conhece o teu Deus. Ele não conhece uma coisa do teu Deus. E grandes coisas Ele vai fazer na tua história. E ali, quando Mardoqueu soube daquela situação, que os judeus estavam decretando a morte, ele rasgou as suas vestes. E ali Esther, que não sabia o porquê ela tinha se tornado rainha. Talvez você não entenda ainda o porquê você está na presença do Senhor e quais são as promessas. Você está sendo curada para curar. Esther estava sendo curada para curar o povo, para salvar o povo, para cuidar do povo. E o Senhor está dizendo nessa noite: você vai participar dessa campanha, porque você vai ser curada. E a cura não vai ser só para você, vai ser para a tua família, para a tua vizinhança, do teu serviço. O Senhor está dizendo: eu vou curar. O Espírito Santo de Deus. Irmãos, talvez naquele momento do meu luto eu falei assim: Deus, eu não vou conseguir. Eu passei às vezes um mês. Para quem sabe, na pandemia nós tínhamos que ficar isolados. E eu e meu filho ficamos 14 dias isolados. E às vezes nós não damos o valor, pastora, em um abraço. Às vezes tem alguém que entra aqui no culto e ela está chorando, ela está angustiada, e ela precisa só de um abraço. E eu não entendi o poder que tem um abraço. E ali eu passei 14 dias e eu queria só um abraço. E eu falava, minha mãe ela não podia entrar porque nós estávamos com Covid, e ela ficava do portão para fora e ela chorava. E ali eu falei: Deus, o inimigo ele vem na nossa mente às vezes para falar: acaba com a tua história, se mata, acabou, você não tem mais jeito, como você vai sustentar uma criança? Acabou. E eu falei: não, o inimigo pega as suas tralhas e sai do meu lar, sai da minha mente, sai da minha história. E o Senhor está dizendo: tenha autoridade, se coloque de pé e determine na sua história que quem manda na tua casa é o Senhor. E ali, 14 dias eu queria só um abraço, sozinha, com luto e só querendo um abraço. E eu lembro que eu chorei e eu falei: Deus, eu não posso ser abraçada pelo homem, porque senão eu contamino ele também. Eu só quero um abraço. E eu lembro naquela noite eu falei: Deus, eu preciso ser abraçada pelo Senhor. E nessa noite o Senhor está dizendo: eu quero abraçar a tua vida. Eu lembro que eu estava naquele quarto chorando, e eu senti um abraço tão gostoso do Espírito Santo. Um abraço que apertava, e eu sentia aquele abraço curando a minha alma.
Me ajuda. Me ajuda porque sozinha eu não consigo. Porque onde um estava, o outro estava. E nós já pastoreamos igreja e nós sabemos que quando você se torna um só corpo, é 50% um ao outro. E quando o seu 50% falece, o que fazer? O que nós vamos fazer em meio a essa circunstância? Mas o Senhor, Ele é um Deus que tem poder de transformar o luto em alegria. Como assim? O Senhor está dizendo que a tristeza, quando a presença do Senhor está, ela tem que saltar de alegria. Muitas pessoas me disseram assim: eu pensei que você ia entrar em depressão. Eu falei: está repreendido. Eu pensei que você ia desistir. Mas eu falei assim: eu até pensei, mas o Senhor estava conosco. E o Senhor está dizendo: eu estou com você. E ali, Mardoqueu rasga as suas vestes. E Esther fica sabendo do que está acontecendo. E ela queria saber o que tinha acontecido, porque Mardoqueu tinha rasgado as suas vestes. Ela mandou ainda algumas vestes para Mardoqueu, mas ele não queria. Porque ele estava triste, ele não sabia o que fazer. Talvez nessa noite você não sabe o que fazer. Mas o Senhor, Ele tem uma história, não é um ponto final, é uma vírgula. Ele tem uma página de vitória. 2024 só está começando. E esse ano é um ano de mudança, um ano de providência, um ano de milagre. Determina a tua história. Nunca mais você vai ser o mesmo. E eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Porque nós estamos falando e nós estamos sentindo a presença de Deus tão grande que mudou essa história. E aí, Esther soube do que tinha acontecido. Mas o que eu falo para ela assim: se ela não fizer, se ela não conseguir fazer alguma coisa pelo povo judeu, Deus vai fazer. Talvez você não está entendendo. Se você não fizer nada, Deus ainda vai fazer. Porque Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu na tua história, na tua família, eu tenho certeza que Ele tem um plano de salvação. E ali, Esther reuniu mulheres, reuniu o povo para jejuar 3 dias. O poder do jejum é grandioso, igreja. Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não pega um momento de consagração com o Senhor? Porque é tão gostoso se aprofundar com o Senhor. Durante esses 5 meses eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida. Eu falei: Deus, eu preciso fazer um ato de fé. Eu preciso ser totalmente curada. Porque muitas das vezes nós cristãos não entendemos quando o Senhor fala assim: morreu, deixa os mortos enterrar os mortos. E eu tinha o costume, pastora, de pegar a foto e ficar lá chorando. O Espírito Santo falou: eu não estou nesse negócio. O que tinha para acontecer já se encerrou. Agora é só lá na eternidade que vocês vão se encontrar. Então eu tenho uma nova história para a tua vida e teu filho. Deixa essa foto do lado. Eu falei: meu Deus. E eu falei assim: então vou fazer um propósito de 40 dias de pão e água. Irmãos, eu nunca vi tanto banquete igual nesse. E aparecia uma festa, e aparecia um banquete no serviço, e aparecia uma festa, e aparecia alguma coisa. Tudo que a gente mais quer aparece. E eu ganhei presente, eu ganhei casa de bombom, ganhei brigadeiro. Eu falei: meu Deus, o inimigo, ele sabe aonde tocar. E eu falei: não, vamos manter 40 dias de pão e água. E foi os 40 dias que eu mais vi a mão de Deus. Porque quando nós cristãos, nós não temos que viver no raso. O Senhor está dizendo para você se mergulhar na presença dEle. Porque Ele não tem um raso para a tua vida. Ele tem algo novo para a tua história. E às vezes nós queremos viver só no raso. Aí eu vou na igreja, só dou glória a Deus e eu vou embora. Não. O Senhor quer que você seja curada, para você ser diferente, além de você colocar as plantas dos seus pés. Se você estiver no serviço, fale de Jesus. Se você estiver na escola, fale de Jesus. Se você estiver numa festa, fale de Jesus. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E o seu coração está cheio do quê?
fácil, mas o Senhor está levantando mulheres com autoridade, com unção, com poder. Se você nessa noite consegue receber essa palavra, levanta a tua mão no céu e glorifica o nome do Senhor. E aquelas mulheres junto com Esther estavam num jejum forte, sem pão e sem água. Será que nós conseguimos aguentar nesse tempo de hoje, esse jejum? Mas nós precisamos sacrificar a carne, porque quando nós sacrificamos a carne, o Espírito, ele prevalece. E o Senhor está dizendo: eu quero que o meu Espírito prevaleça sobre a tua vida. E ali ela foi sábia. Ela podia muito bem se desesperar e já aos pés do rei, mas ela sabia que se ela se aproximasse e o rei não tivesse chamado, ela seria morta, porque era uma lei daquele tempo. Ela precisava ser notada. E o que você está fazendo hoje para que o Senhor te note? Será que você está buscando? Será que você está fazendo um propósito? Seja diferente. Comece a fazer um propósito com o Senhor. Seja sonhador. Esse ano eu falei: Deus, eu vou fazer um caderno de sonhos. Parece ser loucura aos olhos humanos. E eu deixei, quando eu me casei, eu tinha 16 anos, eu deixei uma faculdade para fazer a obra do Senhor. Mas eu sempre tive esse desejo no meu coração de uma faculdade. E eu pus esse desejo no caderno de oração desse ano. E para a glória do Senhor, a faculdade que eu queria, ela estava um valor muito alto. E eu falei: Deus, eu não tenho R$1 no bolso, mas eu tenho fé. E o Senhor está dizendo que você tem fé, então eu vou fazer. E eu lembro que a pessoa me mandou mensagem falando: ó, o curso custa tanto. Eu falei: não tenho não. Aí ela falou assim: tá bom. E eu falei: Deus, eu quero aquele sonho. Depois ela passou alguns dias, ela falou assim: olha, a matrícula de 500 está por R$20. Meu Deus, nem R$20 eu tenho, Senhor. Mas o Senhor proveu. E proveu esse sonho. E eu fiquei tão maravilhada com Deus. E Deus falou assim: eu estou nesse negócio. E eu falei: Deus, às vezes passa do tempo. Às vezes a mente não abre. É trabalho, é serviço, é igreja. Mas o Senhor tem dado graça. E eu falo para vocês: eu comecei 2024 sonhando. E o sonho já está sendo realizado. E eu falo para você: comece esse ano sonhando. Se você não tem sonho, volte a sonhar. Porque eu falo que o Senhor ainda realiza sonhos. E ontem, logo eu vou contar mais uma vitória, porque eu pus lá mais um sonho. E o Senhor está se fazendo, manifestando a tua glória. E nós temos que agradecer. O dia que eu falei: Deus, eu não vou murmurar pela perda, e eu vou agradecer. Quando eu comecei a agradecer: Deus, obrigado pelo luto, obrigado pela perda, obrigado pelos dias ruins, o Senhor começou a abençoar a minha vida. Será que você tem agradecido até pelos dias ruins? E eu falo para vocês assim: é tão impactante que nós temos que impactar a vida dos nossos filhos, da nossa família. E o meu filho, ele falou: mãe, eu vou fazer um caderno de sonhos também. Eu falei: bora. E ele ainda não sabe escrever muitas coisas, mas ele sabe ler. E ele colocou assim: Deus, até o dia 15 de janeiro eu quero os bonecos de Lego. Eu falei: meu Deus, sonho de criança, eu quero os bonecos de Lego. E ele foi e colocou 13 sonhos. E toda noite ele colocava para orar esses sonhos. E ele falou: mãe, eu posso botar nos sonhos? Eu falei: deixa Deus usar. E eles têm mais fé do que nós. Porque muitas das vezes nós não colocamos data no nosso sonho. Nós falamos: Deus, eu sonho, mas é impossível aos nossos olhos. Talvez era impossível a realidade de Esther virar uma rainha, mas foi possível ao Senhor. E eu lembro que nesse dia, deu o dia 15, ele falou: mãe, hoje é o dia do meu sonho dos Legos. Eu falei: meu Deus do céu, muitas vezes eu não consegui isso. Mulher de pouca fé. E de repente nós sempre vimos
vinha do serviço por um caminho. Eu falei assim, eu vou por outro. E eu indo por outro caminho para chegar no meu lar. De repente no chão tinham 5 bonequinhos de Lego. E ele estava na frente, ele, mãe, olha o que eu achei, olha o que eu achei. E eram 5 bonecos novos. Não cheguei na rua, não tinha ninguém na esquerda nem na direita, mas tinha um Deus que conhecia o coração da criança. Talvez seja uma coisa simples para você, mas para ele era algo tão grandioso que ele pôde ver a mão de Deus. Porque a Bíblia fala, instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie. Muitas das vezes nós não queremos trazer os nossos filhos, aí ele faz bagunça. Profetiza para ele ser liberto, mas traga para a igreja, porque o futuro da igreja é as nossas crianças. E ali ele ficou, meu Deus existe, meu Deus existe. O Senhor está dizendo, se eu realizo um simples sonho, eu sou Deus do dono da prata e ouro. Voltando para Esther, foi tão grandioso ali aquela história, que o rei viu ela, chamou ela, e ela estrategicamente preparou um banquete para Amã. Todo mundo conhece essa história, e eu quero ser breve para que as horas já se avançam. E ali o Senhor manifestou a mão dele. E é tão interessante que Amã preparou a forca, e o rei se lembrou de Mardoqueu. Ele se lembrou do sonho. Opa, pega o livro de Crônicas, vamos ver lá a história. E leram que Mardoqueu tinha denunciado aquela trama contra o rei. Muitas das vezes você acha que o Senhor não vai se lembrar da tua casa ou da tua história, mas o Senhor está dizendo, eu estou lembrando de você. Sabe aquela noite que você chorou, aquela noite que você dobrou os seus joelhos no seu quarto e não tinha palavras, porque a dor era tão grande? O Senhor está dizendo, eu lembro de você. Eu tenho trago à memória essa situação para mudar a tua história. E ali o rei lembrou de Mardoqueu. E quando Amã no outro dia estava chegando, ele falou assim, Amã, como que eu vou fazer para alguém que o rei deseja honrar? E Amã, aquele invejoso, achou que a honra seria para ele. Pega ali o melhor cavalo, a aliança, a melhor roupa, e pega com que ele vá pela rua, proclamando que esse é o homem que o rei deseja honrar. E nessa noite o Senhor está dizendo, eu estou dizendo para você, é a noite a qual o Senhor deseja honrar a tua história. Aline, Deus tem falado tão grande aqui no meu coração. Saia daqui hoje acreditando numa honra do Senhor. Muitas das vezes nós ouvimos a palavra e ela não consegue entrar dentro do nosso coração. E nós não conseguimos semear frutos. Mas o Senhor está dizendo, aquilo que impede da palavra entrar no teu coração, aquilo que está impedindo, o Senhor está curando